Bom dia, Leonardo. Bom dia, Jonas. Bom dia. Bom dia, Nenilton. Então, a gente está aqui para falar sobre o texto, o conceito do homem em Arthur Schopenhauer, escrito pela professora Brigitte Scher, e o professor nos convida a destacar três grandes pontos deste texto, que o primeiro é a relação entre o homem e o mundo, a destruição de outras regras humanas convencionais e formação de alternativas, e a resignação e o heroísmo dentro deste texto. Então, alguns pontos são cruciais em Schopenhauer, e a gente destaca já de antecipadamente que Schopenhauer ele faz uma miscigenação desses vários temas, das várias disciplinas, podemos dizer assim, mas que também é importante essa utilização entre outros filósofos, né? Reconhecer esses pontos na filosofia, principalmente quando se fala em Santo Agostinho, como a gente vai ver para frente mais, mas também os outros filósofos, principalmente aqueles que buscam uma libertação dessa vontade que tem dentro do ser humano. Eu acho interessante ressaltar aqui que, diferente de outros filósofos, o Schopenhauer ele acaba que, na sua obra, ele aborda vários temas juntos. A gente não tem um sistema filosófico subdividido como nós temos em alguns outros filósofos, como Kant, que temos a ética, a obra, a ontologia e a teoria do conhecimento em outra obra. Schopenhauer não. Schopenhauer desenvolve a metafísica da vontade, sim, mas a metafísica da vontade, ela não é antropologia em si, ela é tudo. Só que a antropologia ela está ligada aos outros temas. Por isso que ora vai ser ontologia, ora vai ser ética, mas tudo ligado ao homem. Por isso a importância da relação do homem com o mundo, porque o homem é sujeito no mundo. Ao passo que o ser em si do homem só pode ser compreendido se é ser em si, com todas as coisas e também no mundo, diz a professora Scher. Ao modo que o homem é um microcosmo dentro do macrocosmos. E quando se fala desse microcosmo dentro do macrocosmo, a professora também traz a relação desse ter consciência disso, né? É natural do homem ter consciência da sua própria condição. Então é importante para a criação, para verificar esta vontade, a consciência do homem sobre essa vontade, sobre esse desejo, sobre não conseguir vencer essa vontade, como se fosse um escravo dele próprio. Na minha interpretação, a professora Scher teve contato com a filosofia do grande antropólogo Martin Heidegger, né? Onde ele diz que o ser humano é um ser aí, Dasein, né? O termo em alemão. Porque o ser humano não é um ser à parte, né? Ele foi criado para o mundo e com todas as atribuições para conseguir viver no mundo, né? Então, quando ela fala, né, nessa parte aí, eu penso que ela leu, sim, né, o Heidegger e pôde esmiuçar isso um pouquinho mais a fundo, né? Eu acho que o próprio Schopenhauer, talvez na sua obra, ele caminha junto com os passos do Heidegger. Ao passo que é interessante, quando a gente fala da vontade, ou a gente fala do homem, o homem, a própria identidade do homem está intrínseca ao núcleo do mundo, e quando a gente fala de vontade de viver, a gente está falando de um pleonasmo. Por quê? A professora aborda isso. O que é vontade de viver? Seria um pleonasmo, ou seja, é algo redundante. Porque o homem já vive pela sua própria vontade. O homem não tem vontade de viver. A vida do homem é a sua vontade. A vontade é, então, o prius do organismo. Sabe aquela coisa primeira, a primeira coisa do homem, ao passo que ela antecede até o próprio intelecto. Isso que é interessante na filosofia do Schopenhauer. É importante, né, ressaltar isso. Aqui ela diz assim, que para Schopenhauer se faz necessário declarar a finitude do intelecto humano, e também, desta forma, mostra que ele é secundário. O intelecto humano está em secundário, que a vontade está como o primeiro desejo humano. É isso que o Leonardo tinha acabado de citar, sobre esse voltar, esse ir e voltar da vontade humana. Penso que vale ressaltar também
o quanto é precioso, né, para um ser humano que quer ser um homem íntegro, né, virtuoso, digamos assim, né, uma visão mais espiritualizada, numa visão mais cristã, o equilíbrio, né, entre essa vontade daquilo que é próprio humano, né, que são das condições humanas, as nossas inclinações, né, seja para a área sexual, afetiva, ou até mesmo, né, aquilo que o mundo hoje nos oferece, né. Então, achar esse justo meio entre os extremos, né, como dizia Aristóteles, né. É isso, acho que um ponto que a gente poderia destacar aqui é essa discussão, este meio termo, como o Jonas tinha dito, entre a razão e a vontade, né? E ele fala que dentro dessa discussão entre razão e vontade aparece a impossibilidade da felicidade. Então, eu acho que é um discurso que é possível em cima daquilo que o Jonas tinha dito também, de alguns santos da igreja, de se negar a si próprio, mas também, vivendo segundo a vontade, isso nos leva a um egoísmo, porque a vontade coloca eu como o principal objetivo. Esse egoísmo, essa riqueza, essa autoafirmação que vai ao contrário uma harmonia e que nega a felicidade, o eudaimonismo. Queria retomar aqui 2 pontos da discussão de vocês. Primeiro, me interessa muito o que o Jonas disse e me faz lembrar de um autor muito tangente para o período patrístico, que é Santo Agostinho. Me parece que a vontade aqui em Santo Agostinho, em Schopenhauer, ela caminha quase que parecido com as inclinações em Santo Agostinho. A liberdade da vontade é aquilo que liberta um pouco a vontade, e em Santo Agostinho o que liberta as inclinações são a graça. Então parece que o arbítrio aí e a liberdade, no que diz respeito ao querer próprio do homem, em Agostinho e Schopenhauer, eles têm o mesmo caminho. E segundo, que o Nenilton falou sobre o eudaimonismo, sobre essa perspectiva da felicidade em Schopenhauer, é interessante que esse sistema filosófico ele traz o pessimismo enquanto realismo. Então, Schopenhauer é um pessimista por excelência. Ele praticamente nega toda a possibilidade da felicidade em si. Ele vai abrir depois algumas exceções. No caso deles são os santos e os ascetas. Mas ele diz que o pessimismo é algo que existe. Por quê? Porque o homem tende, por ser um ser de vontade, viver um egoísmo, se autossatisfazer toda hora. Eu acho importante a crítica que ele faz ao racionalismo, né? A razão, né, Leonardo? Ele fala que a razão não traz liberdade, apenas a impressão da mesma. Às vezes achamos que devido sermos racionais, somos livres. E também Schopenhauer descreve o gênio como um homem de mais elevado nível e sua memória, que possui muitos graus de proficiência. Destaca nele a capacidade de contemplar nas coisas diárias e simples a essência que está presente em cada uma delas. Então, a busca por esta essência das coisas, isso sim, nos traz livre, nos faz livre, mas não a questão da racionalidade em si. Ficar preso à memória, ficar preso à racionalidade, nos faz escravos também. É interessante isso. Eu queria abordar um pequeno trecho do texto da professora, queria ver a opinião de vocês sobre este trecho. Ela diz assim: o conjunto da filosofia de Schopenhauer é impulsionado pela experiência da negatividade do curso do mundo e do sofrimento como destino universal da humanidade. É tão pesado quando a gente lê isso, né? Mas a gente vem numa tradição kantiana, até de uma ética um pouco rigorista, que acredita que a razão é a fundamentação dos costumes, é a fundamentação do agir humano, que existe uma fundamentação do agir humano, e parece até um pouco ilusório essa fundamentação, porque não admite que o homem tem ímpetos. Parece que é um homem-máquina, não admite que o homem tem condição humana. E quando a professora escreve aqui, nas palavras de Schopenhauer, que a gente está destinado ao sofrimento,
ela admite também os nossos sentimentos. Eu acho importante, né? A própria escritora mais para frente, ela faz uma diferenciação entre o homem e o animal, né? Tem que tomar esse cuidado para não ser tratado o homem como um animal, sem desejo, sem impulso, como se parece algo racional. Não sei se eu estou correto, mas dá a impressão de que é tão racional que parece que está... parece um método pronto. Eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, e isso tudo tem uma consequência já definida. Não, mas antes de tudo, existem vontades entre esses métodos, existem os desejos que vão interferir, e isso ocasiona sentimentos de felicidade, de não felicidade, de tristeza. Tem uma citação da professora que diz assim: o homem, ao contrário dos animais, que estão fortemente ligados ao meio ambiente e ambientalmente adaptados. Neste caso, o homem é livre na escolha de suas relações com o mundo, que é, em princípio, inacabada. Então, o homem vai confeccionando o mundo a partir de suas escolhas. E isso diferencia dos animais. Leonardo, conforme tu ia falando ali, né, nessa visão integrada do ser humano, eu ia me lembrando de uma filósofa chamada Edith Stein, onde ela diz que a composição do corpo da pessoa é baseada numa tríplice, né? Corpo, alma e espírito. E, né, lendo Schopenhauer, isso me vinha muito claro, né? A necessidade de tomar, né, a rédea, né, dessas três dimensões da vida do ser humano, para que possamos fazer essa experiência, né, de não se deixar levar pelas inclinações, aquilo que é próprio do nosso corpo, mas também alimentar a nossa alma e o nosso espírito, né? Porque, como dizia o apóstolo Paulo, onde superabundou o pecado, superabundou a graça, né? A necessidade de não nos deixar impulsionar, né? Influenciar pelaquilo que é próprio do nosso corpo. É verdade, eu concordo com o Jonas. E daí nós entramos na parte final de Schopenhauer, que é o heroísmo. Quando a gente atinge justamente isso, uma luta sobre si mesmo, e sufocamos o nosso querer, isto é, com querer entendo a própria vontade, o próprio ímpeto humano, nós seremos livres e felizes, porque não estamos satisfazendo a nossa vontade. Aí tem toda uma inspiração dele em Buda também, nos ascetas, nos santos. Nós temos a submissão da vontade. Então, o que é uma vida heróica? É uma vida de liberdade, uma vida que sufoca a vontade. Isso aí, então. Obrigado, Jonas. Obrigado, Leonardo. Obrigado. A conversa foi muito pertinente. Acho que existe até a possibilidade de se encontrar para falarmos nisso novamente. Então é um assunto muito importante, principalmente para a gente que caminha no postulantado à vida religiosa. Então é algo que nos chama muito a atenção. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.